5 regras de São Padre Pio, né? Lembram de cabeça as 5 regras? Lembram? Qual que é a primeira? Confissão. Peraí. Confissão que período? Confissão semanal. Pode deixar ligado. Pode deixar ligado. Tudo bem. Pode deixar tudo ligado. Não tem problema. Ele falou da confissão semanalmente, mas para quem não consegue, ele falou que recomendava 2 vezes por mês. Ou quando houver matéria de pecado mortal, né? Matéria pecado mortal. Muito bem. Eu vou ficar balançando esse negócio aqui que eu tô até vendo. Bom, beleza. E o segundo? A segunda regra, lembra? Comunhão diária. Comunhão diária. Muito bem. Pelo menos aos domingos. Boa, muito bem. Terceiro? Meditação. E o quarto? O quarto ficou fácil, né? O quarto é hoje. E amanhã vai ser a leitura espiritual, né? Não é porque eu tô dando essa formação para vocês que eu vou falar isso, tá? Mas das mais, não importantes, mas dessas 5 regras de São Padre Pio, o que é base, né? O que é alicerce, por exemplo, o chão é uma base que a gente tem. Então, o que é alicerce é o que a gente vai falar hoje. O exame de consciência. Sem o exame de consciência, você não consegue fazer nenhuma das outras coisas das regras de São Padre Pio. Você não consegue confessar bem, você não consegue comungar bem diariamente, você não consegue fazer uma meditação, você não consegue fazer uma leitura espiritual, não consegue fazer nada disso se você não tiver um bom exame de consciência. Então, algumas coisas um pouco... Eu estava preparando essa formação e algumas coisas bem técnicas, assim mesmo, da filosofia e tudo mais. Tanto é que nós vamos... Deixa eu ver se eu consigo colocar... Eu nunca sei como é que ajeita essa capa. Vamos ver se... Aí, agora sim. Caiu, mas tá beleza. Nós vamos usar como texto de apoio, e eu só trouxe as confissões. Tem um detalhe, né? Beleza. É que estava lá na clínica e eu esqueci o restante em casa. Mas nós vamos usar de apoio as Sagradas Escrituras, as Confissões de Santo Agostinho, Em Busca de Sentido de Viktor Frankl, Catecismo da Igreja Católica, Apologia de Sócrates e Angústia e Paz do Venerável Fulton Sheen. Então, assim, considero pesada, por isso que eu resolvi gravar, porque eu considero pesada a formação e tomara que seja boa para nós, né? Quando a gente dá a formação, o primeiro a escutar sou eu também, então a gente acaba aprendendo sempre mais, beleza? Bom, o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui com vocês é perguntar para vocês o que é consciência, essa palavra. Sabe o que é a etimologia da palavra? Não? É da onde a palavra se originou. Por exemplo, virtude. O que é virtude? Ela é uma palavra que se origina do latim virtus, que significa força. Então, automaticamente você fala, uma pessoa virtuosa é uma pessoa forte. Entendeu? A origem da palavra nos diz muito. Tanto é que, por exemplo, como é que fala vício em latim? É vitium. Vitium tem o vi também, esse vi é força. Significa uma força também, só que uma força para baixo, podemos dizer assim, enquanto virtude é uma força para o alto. Santo Agostinho vai dizer que virtude e vício é a mesma matéria. Um te puxa para baixo, o outro te acende. Entendeu? Então, por exemplo, já viu aquela famosa expressão, o homem quando está em paz não quer guerra com ninguém, diria o grande poeta Chorão. Né? Brincadeiras à parte, né? Então, exatamente. Então, assim, brincadeiras à parte, quando a gente quer paz, na verdade, o que a gente faz? A gente senta no sofá e fica tranquilo. Tipo assim, não vou lá no grupo não, vou numa semana de oração, não vou nada. Quero paz, quero ficar tranquilo. Mas, na verdade, o que a pessoa está tendo é uma procrastinação, que é a palavra grumê para o pecado capital preguiça. Entendeu? O desejo dela é ter paz, mas ela distorce isso sendo preguiçosa. Então, vício e virtude são a mesma matéria. Mas como é que você consegue identificar a diferença do joio para o trigo,
do branco pro preto fica mais fácil. Não pode falar isso, né? Que preto não pode falar, né? Entendeu? Do branco pro negro, né? Esquece, né? Baboseira, rapaz. Tudo bem. Mas como é que você difere, sei lá, um livro de um violão? A forma é muito diferente, né? Mas como é que você difere os escritos de um livro de outros escritos de outro livro? Você tem que olhar o conteúdo e falar, olha, realmente é diferente. Realmente não é esse conteúdo, é um outro tipo de conteúdo. Às vezes você pega o mesmo livro, só que de editora diferente. Aí as traduções estão um pouquinho diferentes. Igual a Bíblia. Você pega a Bíblia, tem algumas traduções diferentes, mas é o mesmo contexto, só que as palavras são diferentes. Como é que você difere? Você tem que ler, você tem que aprofundar. Da mesma matéria, como é que você difere um vício de uma virtude? Tem gente que fala assim, nossa, aquela pessoa, ela é calma, né? Ela é paciente. Ela não arruma briga com ninguém. Já viram, conhece pessoas assim? Ela não arruma briga com ninguém. Mas na verdade não é que, assim, tomara que exista. Eu sou um deles, né? Não falando que eu sou virtuoso. Mas eu não gosto de briga, eu sou paz e amor, sabe? Bom sanguíneo, né? Uma briga e depois esquece. Não, entendeu? É o melhor temperamento por causa dessas coisas. Então, mas tem pessoas que eu conheço assim, a ter briga assim, e não brigar para não causar incômodo. Só que na verdade ela está se ausentando da responsabilidade. E isso na verdade é um movimento de preguiça. Tipo, já assistiu Chaves? Quem nunca, né? Talvez quem nunca. Mas já viu o Jaiminho que anda de bicicleta? Ele é assim, ô meu filho, eu não vou entregar carta para evitar a fadiga. Ele falava sempre assim, para evitar a fadiga. Então a pessoa nem tenta consertar a situação, nem tenta, sei lá, discutir sobre a fé. A fé católica, nossa, riquíssima, de 2000 anos, ela não tenta nem discutir disso. Para evitar briga, vamos falar que a gente é ecumenismo, né? A gente acredita no mesmo Deus. Tá tudo certo. Não, peraí, não é bem assim. Né? A pessoa não quer nem brigar. Então esse movimento, na verdade, não é que é paz, não é que a pessoa é virtuosa. A pessoa está se ausentando da responsabilidade, ela está tendo uma preguiça de defender a fé. E tá vendo como parece uma coisa, mas não é? Entendeu? Tem um livro, isso não está na nossa formação, eu nem entrei aqui ainda, tá? Na verdade eu entrei, estou falando que é consciência. Mas tem um livro, se vocês puderem lê-los, é de uma magnitude grande, assim, chamado Deuses Feridos. Deuses Feridos é uma teoria do Gregory Popcap, que ele fala que os pecados capitais são, na verdade, uma distorção do anseio do coração divino. Então, por exemplo, o que eu acabei de falar para vocês, a preguiça, na verdade, é uma distorção da paz. Entendeu? Por exemplo, a castidade, né? A falta de castidade castidade não, desculpa, luxúria, né? Que é o pecado capital, luxúria. Luxúria tem a ver com a parte sensual e sexual. Então, a luxúria, quando a pessoa cai no pecado de luxúria, na verdade o desejo dela é entrar em comunhão. Só que ela tenta entrar em comunhão com outra pessoa. Isso sempre dá errado, porque nós não fomos feitos para isso. Eu casado sim, com a minha esposa e com mais ninguém. Entende? Só que o pecado da luxúria, você tenta se conectar com outra pessoa. Por isso que está envolvida a sensualidade, por exemplo, a questão da modéstia, né? Muita gente fala de modéstia, no se vestir e tudo mais. Quando uma pessoa peca de forma na modéstia, digamos assim, e se veste meio aparecendo tudo e tudo mais, ela não está querendo atrair o outro? Ela sempre está querendo atrair o outro. É uma comunhão, uma tentativa de comunhão com o outro. Só que, na verdade, essa tentativa de comunhão é distorcida. A comunhão verdadeira que a pessoa está querendo é com Deus. Ela só não enxergou isso. Depois, se vocês leem, é muito interessante a teoria. Talvez aí fique uma dica para a próxima semana de oração. Tá? Mas ter consciência é separar o que é vício e virtude. Por exemplo, quando nós vamos fazer confissão, uma confissão sacramental, nós não fazemos o exame de consciência? A gente faz lá, deixa eu lembrar dos meus pecados aqui. A gente faz esse exame de consciência. Mas, só para explicar tudo isso, o que significa a palavra consciência? Da onde veio? Da onde vocês acham que veio essa palavra consciência? Quando fala consciência, qual que é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? Ciência. Então, ó, já estamos bem, porque tem um com antes, né? Então, consciência. O que vocês lembram? Fala aí. Um de cada vez, tá? Só para... Mente? Pode ser?
Mente. O que mais? Consciência. A consciência foi embora, né? Foi embora. Tum. Mas consciência, ela é uma união de duas palavras. Eu vou falar uma outra palavra para vocês, vocês vão entender o que significa consciência. O que significa consagrado? Ficou fácil, né? Ou não? O que é sagrado? Sagrado é divino, né? É o próprio Deus, o próprio Cristo. Com é junto. Junto ao... Lembra daquela passagem, se eu não me engano é Isaías, né? Ou Jeremias. Antes que fosse criado, eu já te havia consagrado. Ou seja, eu já te havia estado junto a mim. Entende? Consagrado. Consciência, o que significa ciência? Fala aí. Verdade? Pode ser? Tem outro termo um pouco melhor que verdade. Como? Comprovado? Humanas, né? Isso fica na nossa cabeça, é verdade. Na área de humanas é terrível isso. Mas ciência significa sabedoria ou entendimento, conhecimento, exatamente. Então é derivações dessas palavras. Então consciência é junto à sabedoria, é junto ao entendimento, é junto ao conhecimento. Por isso que nós, quando vamos confessar, nós devemos fazer um exame de consciência para que nós... o Catecismo da Igreja Católica, se eu não me engano, no parágrafo 1773 ou 74, ele vai dizer que a consciência é o vigário do homem. O que é vigário do homem? Está acima do vigário de Cristo. Ele fala exatamente assim, quem é o vigário de Cristo? Nessa terra, vamos lá. É o Papa. Que também é um sacerdote, né? É o Papa, o vigário de Cristo nessa terra, o representante de Cristo nessa terra é o Papa. E o Catecismo vai dizer que a consciência humana está acima do vigário de Cristo. A nossa consciência está acima do Papa. Uau! Né? Que louco isso, né? Parece até uma heresia. Por quê? Se a nossa consciência está acima do Papa, a nossa consciência é maior que o Papa. E é mesmo. Que polêmica, né? Porrada. Vocês vão entender lá no final por que eu tô falando isso. Tomara que vocês consigam emendar um ponto com o outro, porque eu comecei com o catecismo e vou fechar com o catecismo da Igreja Católica, tá? Guardem essa bomba para vocês, que daqui a pouco a gente entra um pouquinho aqui. Eu vou seguir um escopo, né? A formação tá preparada aqui só para eu não fugir. Como um bom sanguíneo, eu fujo muito do assunto, né? Vocês começam a perceber, então eu sempre preciso voltar aqui, tá? O Santo Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte, que não saias de ti mesmo, volta-se para dentro de ti mesmo e transcenderás a ti mesmo. O que ele está falando? Não saia de você, ou seja, sair de nós é amarmos as criaturas, acima da nossa própria consciência. É mais ou menos isso que ele quer dizer, tá? E transcender a nós mesmos, uma coisa é sair da gente, uma coisa é transcender, vocês já vão entender parte a parte. Mas quando a gente fala de sair de nós, a gente olha para as criaturas e fica refém das criaturas. Tipo assim, se uma pessoa está me olhando torto, eu acho que ela não gosta de mim. Ai meu Deus, o que eu posso fazer para agradar ela? Vai ver, a pessoa nem te conhece. Né? Você fica refém desses julgamentos externos. Só que transcender é você olhar por cima. Essa é a diferença. Transcender a si mesmo é você olhar por cima da situação. E ao invés de você ficar preocupado com o julgamento da pessoa, você procura amá-la. Você procura amar essa pessoa. E amar é você dar tudo para o outro sem querer nada para você. Entende? Por isso que o primeiro mandamento, nós já vamos entrar no mandamento daqui a pouco. O primeiro mandamento dos 10 mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? É isso que consiste a santidade. Olhar para Deus e ser refém dele. Lembra daquela... Não sei se vocês vão lembrar, vocês são muito jovens, cara. O Rodolfo vai lembrar, o Rodolfo é da minha época, né? Daquela música, e agora sem forças, eu sou prisioneiro, não? Do mais belo amor. Da Kelly Patrícia. Poxa vida, eu sou velho mesmo, hein, cara. Até tirei a barba para ver se dava uma rejuvenescida, mas enfim, eu sou tiozão mesmo. Mas essa música vai dizer exatamente isso. E agora sem forças, eu sou prisioneiro do mais belo amor, do doce Jesus, meu bem da cruz.
Porque ela está parafraseando Santa Teresa de Ávila. Quando Santa Teresa olhou para Jesus e morro porque não morro, ela falava para Jesus, vivo só para morrer para ti. Meio que esse querer unir-se a Cristo, igual São Padre Pio que recebeu as chagas. Unir-se a Cristo como São Francisco de Assis, se configurar a Cristo sem pensar em você. Status? Não interessa. Roupas? Muito menos. Deveres? Talvez sim, mas acima de Deus não. Sabe, voltar-se tudo para Deus, tudo que a gente vai fazer, tudo para Deus, seja essa gravação, seja essa formação, seja daqui a pouco em casa, seja tudo que você vai fazer, tudo para Deus. Olha, eu vou tomar uma água porque eu quero estar bem com a minha voz para dar uma boa formação por amor a Deus. É sempre voltado a Ele. Quando o homem perde essa direção, ele perde a própria consciência. E o homem sem consciência é refém de todas as paixões desse mundo. Todas. Ele vai deixando de se levar pela parte exterior, quando ele precisa, na verdade, voltar para o seu interior e não ficar focado no seu exterior. E grave uma coisa que eu vou falar para vocês aqui. Grave não, tá gravando, né? Se der tudo certo aqui, tá gravando também. Mas quem muito quer mostrar exteriormente tem pouco conteúdo interiormente. Quem muito quer mostrar de forma exterior, pouco tem no seu interior. Entende? É que eu já passei dessa época, né? Então eu não namoro mais, eu sou casado. Né? Não falei pra vocês, eu sou casado. Mas, geralmente, o que nos chama atenção primeiro na pessoa é a forma física dela. Querendo ou não, a gente tá vendo forma física. Ou vocês veem alma também, né? Não sei, tomara que não. Acho que não, né? Ver os gafarzinhos voando, acho que não, tomara que não, né? Então, assim, a primeira coisa que nos chama atenção é a parte exterior da pessoa. Mas se você não olha para dentro dela e vê o que ela tem de qualidade interior, você vai ficar meio perdida. Você pode até acertar na hora de namorar e tudo mais, casar com a pessoa. Até pode acertar por graça divina. Mas se você não olha o conteúdo que ela tem interiormente, você vai ficar só pelas aparências. E esse é o mundo que a gente vive hoje, o mundo de aparências, principalmente em rede social. Não é? Na rede social é tudo bonitinho, né? Tudo bonitinho, tudo filtrado e tal, todo mundo é feliz. E na vida real, né? Tem as dores, tem as cruzes. Então gravem bem isso. Quem tem muito conteúdo, quem quer mostrar muito conteúdo exterior, tem pouco conteúdo interior. Pode ter certeza disso. De forma que, assim, todos os santos da igreja comprovam isso. Todos os santos, porque muitos dos santos foram analfabetos. Como Santa Catarina de Sena, que é doutora da igreja. Ela não ficava se mostrando exteriormente. De forma interior, rezando no seu interior, ela chega a falar para o Papa, que estava medroso, queria fugir de Roma, né? Para não ser morto, morto pelos soldados lá. Ela fala assim, olha Papa, seja homem e vá morrer em Roma. Mas por que ela falou isso? Porque ela queria se mostrar exteriormente? Não. Porque ela queria se voltar para o seu interior, e a força interior, a força da consciência, é o que deu esse subsídio para ela. Papa, seja homem e vá morrer em Roma, porque você é Papa. Ponto final. Entende? É o conteúdo interior, da consciência, quando vem de dentro para fora. Por isso Santo Agostinho vai dizer, né? Não saia de ti, volta-se para si. Santo Agostinho tentou procurar de forma exterior, só que não conseguiu achar a verdade. E quando ele encontra a verdade, ele olha para dentro de si e enxerga o rosto da Santíssima Trindade nele. E aí ele exclama aquele poema tão belo, que deve estar na página 286 das Confissões, como um bom sanguíneo, provavelmente não é a página. Mas vamos ver se eu acerto dessa vez, né? Pelo menos as Confissões. Com certeza eu errei, ó. Não está na página 286. Ai, ai. Pior que eu tinha marcado em algum lugar. Nossa, eu falei tão convicto, né? Muito bem, minha cabeça de sanguíneo a consciência foi embora. Nesse caso a memória falhou, né? Não, na verdade é 286 sim, só que não é a página. Não é a página, peraí. Eu tenho certeza que eu vi 286. Mas não é a página, quer ver? Ó, vou mostrar para vocês o que é. 286. Aqui. 286. Vamos lá.
Não, página... Não, é verdade, tá certo. Não é isso não. Enfim, eu não vou ficar procurando para vocês aqui não, para não me delongar. Mas ele exclama aquele belo poema, né? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que procurava do lado de fora e tu estavas dentro de mim. Eu ficava perdido no meio das criaturas, que não existiriam se vós não existisse. Você entende que ele faz a ligação tudo com Deus? Tipo assim, eu me perdia nas criaturas. Eu queria ser honrado. O Santo Agostinho era uma espécie de advogado, que ele defendia os criminosos e tal, uma espécie de advogado hoje no nosso dia, mas ele era orador, então ele tinha um poder de convencimento, a retórica de Santo Agostinho era muito boa. E aí uma vez ele viu o sermão de Opa, esqueci, Santo Ambrósio, ele viu o sermão de Santo Ambrósio, e aí Santo Ambrósio fala assim, nós somos imagem e semelhança de Deus, e aí ele fala assim, aí ele fala para o outro povo lá de Milão, né? Fala, olha, nós somos imagem e semelhança de Deus, então Deus tem 2 olhos, uma boca, um nariz feio igual a gente. Tipo assim, ele fala uma parada meio assim, sabe? E aí ele vai ver outro sermão de Santo Ambrósio, Santo Ambrósio arrebenta ele. Mas não era exatamente para ele, é que a graça divina estava imperando ali com certeza. Mas ele fala o Santo Ambrósio fala para o povo, né? E Santo Agostinho estava no meio do povo. Nós somos imagem e semelhança de Deus, não no corpo, mas na nossa alma, que tem inteligência. E ele destrincha a inteligência. Aí traz a ciência, essa sabedoria divina. E aí Santo Agostinho se arrebenta. Entendeu? Porque Santo Agostinho estava de forma exterior, ele queria gritar, se mostrar, mas ele tinha pouquíssimo conteúdo interior. Na verdade, não tinha nenhum. Mas quando ele volta para si, ele lê lá Romanos 13:13, nada de orgias, nada de bebedeiras, nada de malícias. Ele volta-se para si e dentro de si ele consegue enxergar a Trindade, o rosto da Trindade que mora nele pelo batismo. Afinal, Santa Mônica era católica, entendeu? A sua mãe rezando. E ele consegue enxergar isso. E aí, agora sim, agora eu consigo enxergar quem eu sou. Eu sou uma espécie de Deus, porque filho de Deus, Deusinho é, né? Né? É igual o velho ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. Então, assim, filho de Deus, também Deus é. Né? Então, Santo Agostinho até fala que, na verdade, São Tomás de Aquino, que Deus se fez homem para fazer dos homens Deus. Nós fazemos seres divinos. Tá? Então, consciência significa isso, tá? Junto à sabedoria. Então, quem mais se examina a sua consciência diariamente, mais está próximo de Deus. Diariamente. Ah, mas eu não vou confessar hoje, mas não interessa. Faça o seu exame de consciência do dia. Como é que foi seu dia? Tem alguns santos que faziam isso no meio do dia, tipo meio-dia, e faziam na parte da noite. Entendeu? Comprovava desde quando você acordou até meio-dia e do meio-dia até de noite. O que você fez? É excelente, eu tenho praticado isso também. Às vezes não dá tempo de fazer meio-dia por conta da correria, né? Mas de noite, tá lá, exame de consciência. O que eu fiz no meu dia? Né? Você olha assim, nossa, aquele cara que não deu seta no trânsito, eu xinguei ele. Poxa vida, me faltou paciência. Né? Você vai, as coisas simples que vai chegando assim e tudo mais. Mas você vai se examinando, e automaticamente você consegue chegar na sua consciência, tá? São Paulo, ele fala aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, ele fala, examinai-vos vós mesmos, se estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, acaso não reconheceis que Cristo Jesus está em vós? Examinai-vos. Por exemplo, na missa a gente faz isso, no ato de contrição, no ato penitencial, nós não fazemos um ato de contrição? Confesso a Deus Todo-Poderoso, Senhor, tende piedade de nós, Kyrie eleison, a gente faz isso, porque a gente quer examinar a nossa consciência. É lógico, na missa não dá para ser perdoado os pecados mortais, tem que ser na confissão. Os pecados veniais sim, que são os pecados menores. Né? O que é pecado venial e mortal? Mortal é tudo aquilo que vai de encontro com os 10 mandamentos da lei de Deus. Se você fizer um exame de consciência em cima da lei de Deus, e algum desses daqui estiver fora, pecado mortal, geralmente, né? O primeiro é bem difícil, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é complicado, entendeu? É bem difícil, mas os 10 mandamentos existem para ser uma bula para nós, né? É como se um GPS,
que nos aponta para qual caminho a gente deve seguir. Beleza? E aí, o filósofo Sócrates, ele tem o famoso método maiêutico. Alguém mais é de humanas aqui, já ouviu falar desse método? Já ouviu falar desse método? Não, lá. É. O método maiêutico, a mãe de Sócrates, o filósofo Sócrates, era parteira. Então ela trazia o bebê para a luz, dava luz a um bebê. Então ela extraía o bebê de dentro da mãe e trazia para esse mundo. E o Sócrates se considerava um parteiro da verdade. Porque de tanto ele ficar perguntando para as pessoas, ele extraía essa verdade das pessoas. Entendeu? De tanto ficar perguntando. Por isso que o exame de consciência é que não tem alguns exames de consciência que tem isso, tá? Eu coloquei só os 10 mandamentos aqui. Mas, por exemplo, honrar pai e mãe. Você deve fazer algumas perguntas para você. Aí eu honrei meu pai e minha mãe? Não é só isso. Mas eu fui respeitoso com meu pai e com a minha mãe? Eu rezei pelo meu pai e minha mãe? Entendeu? Tipo, essas perguntas mais um pouquinho mais funda. Por exemplo, não levantar falso testemunho, que é a mentira. Será que eu menti ou omiti alguma coisa? Omitir não é mentir, mas omitir já é quase uma mentira. Se você não omitiu, você não falou. Então, é uma ausência de responsabilidade. Então, levantei um certo tipo de falso testemunho. Contei uma mentira. Quem eu prejudiquei? Entendeu? É lógico. A mentira tem como é que eu posso dizer? Graus. Graves e menores. Maiores e menores, tá? Isso aí só na confissão para o padre te explicar se é mortal ou venial. Eu deixo com ele essa parte, tá? Bom, muito bem. E aí, esse método maiêutico, uma vez um amigo de Sócrates foi numa espécie de oráculo que eles tinham na Grécia Antiga, e o oráculo disse para ele assim que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. E Sócrates falou, nada, só nada. O homem mais sábio, assim, tem outros homens mais sábios na Grécia, eu vou provar para você que é isso. E ele começou a perguntar para os médicos o que era medicina, ele começou a perguntar para os matemáticos o que era matemática, ele começou a perguntar para os engenheiros o que era engenharia e assim por diante. Ambos começaram a responder de forma técnica, começaram a repetir a forma técnica. Tanto até que ele mesmo repete a forma técnica da filosofia, que é o amor pela sabedoria. Então, ele traz aquela famosa expressão, só sei que nada sei. É daí que sai a expressão, depois de ter investigado. Muita gente usa isso aí para falar, só sei que nada sei, então não vou nem investigar. Isso aí é ausência, né? Isso aí é preguiça de investigar, né? Tipo assim, o dogma da Imaculada Conceição. Por que é dogma Imaculada da Conceição? Né? Como é que o pecado original foi passando de pessoa para pessoa e Nossa Senhora foi redimida? Se Cristo veio depois. Já se perguntaram isso? Não? É uma incógnita, né? Imaculada Conceição. Vocês sabem que é Imaculada Conceição, né? Nossa Senhora nasceu sem o pecado original. O pecado de Adão e Eva. Todo homem nasceu com o pecado original. Menos Nossa Senhora. E assim, os pais delas nasceram com o pecado original. Por que ela foi poupada? Se o que nos poupa é a remissão dos pecados que Cristo nos ofereceu na cruz. A igreja explica que Deus é dono do tempo. A eternidade é maior que o tempo. Então, na eternidade, tudo acontece a todo momento. Então, o sacrifício de Cristo na cruz remiu, na verdade, Nossa Senhora. E por isso ela nasceu Imaculada Conceição. Ela foi uma Imaculada, nasceu sem o pecado original. Porque ela daria, a própria carne dela seria o fruto da nossa vida, que hoje nós comungamos na Eucaristia. Então, a carne de Jesus não podia ser maculada, não podia ter mancha do pecado original, porque senão nós hoje comungaríamos o quê? Uma carne do pecado original. Entendeu? Dá trabalho explicar isso, né? Eu expliquei de forma razoável, mas até eu entender isso aqui, eu cheguei a mandar até um e-mail para o Scott Hahn. Não, sem brincadeira, não estou brincando não. Eu tinha 19 anos, eu li aquele Salve Rainha, aquele livro, e aí eu fiquei confuso, eu mandei um e-mail para ele e ele respondeu. Acho que foi a equipe, né? Mas ele respondeu como se fosse ele, assim. Não sei se foi a equipe, não sei. Mas respondeu como se fosse ele e tudo mais, em inglês, eu mandei bonitinho e tudo mais, entendeu? Já troquei ideia com o Scott Hahn, se vocês quiserem o contato, eu passo para vocês, hein?
Muito bom. Mas, brincadeiras à parte, dá trabalho você identificar isso. Mas a ausência é terrível, né? Bom, e aí, o Fulton Sheen, ele vai falar lá no Angústia e Paz a importância do exame de consciência. Ele vai dizer que o exame de consciência nos tira de um certo barulho, né? Agora pode. Ele vai dizer que nos tira de um certo barulho, porque nós nos acostumamos com barulho, né? Tava muito barulho aqui, não tava? Você viu que agora eu tô falando até tranquilo, né? Daqui a pouco pode ligar, tá? Mas é só para explicar exatamente esse ponto. Vocês perceberam que vocês tomaram consciência que estava muito barulho quando desligou? O Fulton Sheen fala exatamente isso, que a partir do exame de consciência, nós retiramos esse barulho da nossa consciência. O barulho do quê? Do pecado. Entendeu? Tá vendo como eu tô falando mais tranquilo, eu não tô nem gritando. Tá de boa. Entendeu? Por quê? O homem que não faz um exame de consciência diário, o homem que eu falo homem e mulher, tá? O homem que não faz exame de consciência diário, ele fica sempre refém do pecado. Por quê? Acostuma. Entendeu? Porque é mais fácil o pecado que viver na santidade. Tava acostumado ao barulho? Tava de boa com o barulho, né? Tava de boa até desligar. Falei, nossa, tava barulho mesmo, que horrível. Tava horrível, tava gritando. Mas por quê? Eu desliguei. E quando a gente faz o exame de consciência, a gente tem essa espécie de desligar a chave do pecado e reconhecer o pecado. Só que se você vai deixando para fazer isso só na confissão, você tá lascado. A verdade é essa. Porque você vai acostumando com o pecado. Então, tipo assim, olha, hoje eu fiz isso aqui, deixa lá. Você não para pensar nisso. Vai deixando. Pecado venial, pum, mortal. Porque todo pecado mortal é oriundo de um pecado venial. Todo. Pode perceber. Quando vocês pecam mortalmente, quando eu peco mortalmente, sempre vem do pecado venial. Aquele cara, é simples o pecado. Sei lá, você omitiu alguma coisa. Simples, sei lá. Você leu o livro? Não li. Aí você leu, na verdade. É simples, mas sempre vem de um pecado venial. Porque você não teve consciência daquilo. Você não desligou, digamos assim, o barulho para identificar, olha, realmente isso aqui está errado. Eu preciso corrigir isso. É um pecado venial, mas eu preciso corrigir. Aí você vai e corrige no dia seguinte. Faz o exame de consciência no dia posterior. Corrige no dia seguinte. Esse é o segredo dos santos. Entendeu? Deu para entender esse barulho? Certo? Só que quando você não faz esse exame de consciência, você tem que fazer um certo esforço para identificar o que é pecado ou não. Você conhece pessoas que ficam... estão no pecado, assim, e parece que para ela tanto faz. Ela já foi de igreja e tudo mais, mas para ela hoje tanto faz. Eu conheço várias, né? Tem amigos meus que agora tá com bota de uma tatuagem aqui, assim, não sei o quê. Mas tanto faz. Tanto faz mesmo, assim, o pecado virou até avulso. Entendeu? Assim, tanto faz como tanto fez. Por quê? Perdeu-se o exame de consciência. Entendeu? Perdeu-se o exame da própria consciência, junto à sabedoria. A sabedoria, quem é a sabedoria divina? Quem é? Deus. Jesus, né? Que também é Deus. Então, igual só um parênteses aqui, só para fazer uma piada. Já viu aquele canal Dois Dedos de Heresia? Dois Dedos de Heresia, não. Dois Dedos de Teologia. Tá? É que depois fizeram o canal Dois Dedos de Heresia para zoar. É de um protestante, né? É um calvinista, se eu não me engano, o Ícaro. Perguntaram para ele, mas a pergunta que não quer calar, Maria é ou não é mãe de Deus? Aí ele fala assim, não, Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus. Só que Jesus é Deus. Mas ela é mãe de Jesus, mas Jesus é Deus. E ela, não, mas ela é só mãe de Jesus. Mas ela não é mãe de Deus, mas Jesus é Deus. Mas peraí, que doideira é essa? Alguém me explica esse negócio. Se ela é mãe de Jesus e Jesus é Deus, ele postou, tem um vídeo no YouTube, depois vocês pesquisam. Se ela é mãe de Jesus e Jesus é Deus, ela é a Theotokos, ora, mãe de Deus. Ponto final, é dogma da Igreja Católica. Pum, entendeu? É fácil assim, entende? Então assim, basicamente falando, essa consciência, né? Você já viu a nossa mãe sempre fala, coloca a mão na sua consciência, né? A mente vazia é o quê? Oficina do
do diabo. Tem um filme da Brasil Paralelo que vai sair hoje no YouTube, às 8 horas, deve estar rolando já, A Oficina do Diabo, né? Já são 8h24. Eu não assisti, eu vi alguns trailers só, mas eu acho que eu vou assistir porque deve ser muito bom. Brasil Paralelo, né? Oficina do Diabo, né? Tem até um trecho lá que fala assim, a mente vazia, oficina do diabo. Mas você sabe o que significa essa frase especificamente? Tem muito a ver com o exame de consciência. Mente vazia, oficina do diabo. Só que não é diabo capeta, o demônio. Diabo, a palavra diabo vem do grego diablon, que significa divisão. Então o que é? Mente vazia, oficina do diabo. Você divide o seu mundo exterior com o mundo interior. Ou lógico, você vive muito mais pro exterior e perde o interior. Mente vazia, oficina do diabo. Se você não reza, se você não comunga, se você não frequenta sacramentos, você perde a sua interioridade. Mente vazia, oficina do diabo, diablon, divisão. Entendeu? Só um parênteses, sabiam disso? Alguém sabia disso? Não? Não sabia? Oi? Não deixa de ser, né? Não deixa de ser coisa ruim. O filme? Então assistam lá, assistam que a produção é bem bacana, tá? Bom, e aí, só dando andamento aqui, senão eu vou me delongar muito com vocês. Tá bom aí? Tá bom? A informação tá dando para entender? Tá? Eu falei que é um pouquinho mais complexa e vai ficar mais complexa daqui mais para frente, tá? Bom, e Viktor Frankl, ele fala desse amor, né? Se vocês estiverem com calor, pode ligar o ventilador aí, tá? Ficou bom? Ficou legal. Mas se tiver, fica tranquilo. Eu tô de boa, tá? Mas o Viktor Frankl, ele vai colocar a parte do amor, né? O Viktor Frankl foi um psiquiatra judeu que viveu na Segunda Guerra Mundial e ele foi sobrevivente de 4 campos de concentração nazista, né? Incluindo a tão temível Auschwitz. Entende? E uma curiosidade de Viktor Frankl, só um parênteses aqui para vocês, o Viktor Frankl, ele estava em dúvida se ele ia para o campo de concentração ou não, porque ele tinha escolha. Ele era um médico, então ele tinha um passaporte americano que ele podia fugir para os Estados Unidos. Só que ele resolve fazer uma oração na Catedral de Santo Estevão, numa igreja católica, né, para identificar o que Deus estava querendo da vida dele. E aí ele encontra um pedaço de mármore que ele sente no coração que precisa mandar para o pai dele. E ele olha para a pedra de mármore, mostra para o pai dele fala assim, isso aqui significa, é um pedaço do 4º mandamento da lei de Deus, honra teu pai e tua mãe. E é o único mandamento seguido de uma promessa, para que seus dias se prolonguem sobre a terra. E Viktor Frankl morre com 92 anos, né? Muito velho. Mas por quê? Honrou o pai e mãe, ele decidiu ir para o campo de concentração e foi sobrevivente de 4 campos de concentração. O mandamento vale. Entendeu? Por isso esse exame de consciência sobre o mandamento é muito interessante. E aí ele vai dizer sobre a autotranscendência. Diferente de Freud, por exemplo, colocar Viktor Frankl e Freud do mesmo lado, o Sigmund Freud é o pai da psicanálise, então ele traz a parte do egoísmo, você olhar para si mesmo. Só que um homem que é fechado em si mesmo é um homem que é refém das suas próprias paixões. O que é paixões, se não emoções, né? Falando no nosso século agora, são emoções. Então assim, se dói para mim, se me incomoda, eu não vou. Se faz mal para mim, eu não vou fazer. Dá trabalho abrir igreja e tal, ficar lá com o pessoal, então eu não vou. Sabe, se faz mal para você, você não vai, mas na verdade você tem que olhar para fora, filho de Deus. Né? É o amor, você faz pelas almas, por outras pessoas, não por você. Mesmo que doa, você faz para as outras pessoas. O que Cristo no alto da cruz falou para os seus algozes? Cristo sendo pregado, né? Sendo pregado. O que ele fala para os seus algozes? Ele gospe na cara dos seus algozes? Ele xinga? Não. Ele fala, perdoai-os, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem. O Cristo está olhando para o soldado, cara, que está crucificando ele. E às vezes alguém fala grosso com a gente na igreja, né? A gente fica mal. Alguém fala meio, os dinossauros da igreja que não entram no céu e não deixam o povo entrar no céu também, né? O povo que é velho de igreja, assim, acha que manda em tudo, né? Aí não deixa o povo entrar no céu, mas também não entra no céu. Aí você fica chateada, né? Entendeu? Mas se você olhar para as almas, você vai conseguir olhar por cima e não somente com as suas emoções, tá? Então, autotranscendência no mais termo do termo, é amar. É amar mesmo que doa. Tem um episódio
Se eu não me engano, posso falhar a memória, não sei se é Santa Teresa de Calcutá, me ajudem, tá? Se vocês souberem. Não sei se é Santa Teresa de Calcutá ou se é Santa Dulce dos Pobres. Uma vez, ela pedindo esmola, um rico cuspiu na mão dela. E ela falou assim, isso aqui é para mim. Agora dá alguma coisa para eles, que são os moradores de rua, as crianças e tudo mais. Lembra dessa história? Santa Dulce, né? Santa Dulce dos Pobres. Entendeu? Então, assim, da onde que ela tira isso, cara? Alguém gosta na sua mão, pum, solta um catarro na sua mão, tudo verde. Aí você olha, tá, isso aqui é pra mim. Agora dá alguma coisa pra eles. Cara, da onde é que você vai tirar isso? Da sua consciência. A sua consciência vai dizer isso. Mas a sua consciência precisa estar limpa. Senão, não dá. Por quê? No primeiro momento que te cuspirem na mão, você vai querer retrucar. Pra cuspir na mão, não, tá tirando, entendeu? Você vai fazer igual, não sei se vocês gostam de futebol, o pessoal antigo vai saber, né? O Luiz Fabiano, né? Ele falava assim, entre bater pênalti e ajudar na briga, eu prefiro ajudar na briga do que bater pênalti. Entendeu? A gente, se vive nas emoções, a gente vai direto bater na pessoa. E quem vive de emoções, não vive segundo as leis de Deus. Entendeu? Mas quem vive segundo as leis de Deus, segundo os seus mandamentos, sofre qualquer coisa. Porque por amor a ti nós somos entregues à morte todos os santos dias. Diria as Sagradas Escrituras, que eu me esqueci qual é o livro, deve ser algum evangelho. Eu sou péssimo de referência bibliográfica, me perdoem. Eu sei que está escrito, mas eu não sei onde. Tá? Você entende? Tá dando para entender? Beleza? Então, isso é consciência. Isso é praticamente o exame de consciência, tá? E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o exame de consciência na prática. Como é que ele funciona na prática? Vocês lembram do método maêutico de Sócrates? Que ele ficava perguntando até chegar numa verdade? O Santo Agostinho fez a mesma coisa em Confissões. Porque o Santo Agostinho, ele era seguidor praticamente de Platão, né? De um filósofo que é oriundo, que é discípulo de Sócrates. Então ele bebia da filosofia de Platão. E Santo Agostinho ele faz isso com ele mesmo, nas Confissões. Tá? E aí, eu quero ler 2 trechos das Confissões. Por quê? O que é as Confissões? Por que chama Confissões? Quando a primeira vez que eu ouvi falar desse livro, Confissões, eu falei assim, nossa, Confissões, né? Acho que são as confissões que Santo Agostinho fez para um padre, né? Sei lá, eu pensava isso. Mas é quase isso. Santo Agostinho, oi? É um desabafo, exatamente, é um desabafo. Porque ele diz o seguinte, que ele está confessando os próprios pecados para Deus, só que ele está escrevendo como ele é miserável para ele mesmo. Ele está fazendo essa narrativa. Se tivessem mais santos Agostinhos da vida, e eu vou falar isso polêmico, tá? É polêmico, tá sendo gravado, então beleza. Se tivessem mais santos Agostinhos no nosso tempo, não precisariam haver psicólogos. Porque pelas confissões você consegue chegar na sua resolução de problema. Ou melhor, né? Um santo falou sobre isso. Foi São João Paulo II, né? Se os confessionários estivessem cheios, os consultórios de psicologia estariam vazios. Foi ele, né? Um santo, papa. Então vou colocar na conta dele isso aí. Talvez não existiria a minha profissão de psicólogo. Não existiria. Eu teria que virar um confessor, mas como não dá mais, eu sou casado, já era, entendeu? Pronto. Você entendeu? Então, assim, olha como o Santo Agostinho começa as Confissões. Capítulo 1, ele começa escrevendo isso. Grande és tu, Senhor, e sumamente louvável. Grande tua força e tua sabedoria não tem limite. E quer louvar-te o homem esta parcela de tua criação. O homem carregado com sua condição mortal, carregado com o testemunho do seu pecado. E com o testemunho de que resistisse aos soberbos. E mesmo assim, quer louvar-te o homem esta parcela da tua criação. Agora presta atenção aí, que agora vai ficar difícil. Tu o incitas, né? Incita o homem, né? Incita nós. Tu, Deus, o incitas para que sinta prazer em louvar-te. Fizeste-nos para ti,
e inquieta está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Dá-me, Senhor, saber compreender. Qual seja o primeiro? Olha a questão que Santo Agostinho coloca. Qual seja o primeiro? Invocar-te ou louvar-te? Conhecer-te ou te invocar? Mas quem te invocará sem te conhecer? Por ignorá-lo, poderá invocar alguém em lugar de outro. Entendeu? Pegou aí o código? Você conhece Deus? Que terrível isso. O que a gente acabou de fazer na oração inicial? A gente não estava pedindo, invocando a Deus? Mas se a gente não conhece Deus, quem que a gente estava invocando então? Quem? Exatamente. É tipo assim, eu chamo Isa. E aí tem um monte de Isa aqui. Aí qual que eu estou chamando? Agora, se eu conhecer, eu vou chamar Isa, você, aqui. Se eu te conheço. E se eu não te conheço? Vou gritar, Isa. E se qualquer uma levantar, como é que eu vou saber se é ela mesma? Então, quando a gente vai invocar a Deus, como é que a gente sabe que está invocando Deus mesmo? Se a gente não conhece Ele. Exame de consciência vai nos dizer quem é Deus. Detalhe. Outra questão que Santo Agostinho coloca no primeiro capítulo. Ou será que é melhor seres invocado para seres conhecido? É como se eu falasse assim, Deus, 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 Deus. Agora me respondeu, aí respondeu. É tipo eu chamando Isa em vários lugares que todo mundo chama Isa. Isa, Isa, Isa. Ah, tá ali, Isa. Achei. Entendeu? O que é melhor? É chamar Deus para que ele se deixe a conhecer, ou é melhor conhecer e depois chamar? É isso que Santo Agostinho está propondo, né? Como, porém, invocarão aquele em quem não creem? E como terão fé sem ter quem anuncie? Louvarão o Senhor aqueles que o procuram. Quem o procura o encontra, e em tendo encontrado o louvará. Que eu te busque, Senhor, invocando-te, e que eu te invoque, crendo em ti. Tu nos foste anunciado. Invoca-te, Senhor, a minha fé, que me inspirastes pela humanidade de teu Filho, pelo ministério do teu pregador. Entendeu? Convém mais a gente realmente, tá certo o que vocês estão fazendo, tá? Invocar a Deus para que Ele se deixe conhecer, para que Ele venha ao nosso socorro. Entende? É aqui. Então você percebe o questionamento de Santo Agostinho? Porque ele estava em busca da verdade. E aí ele tenta, de alguma maneira, encontrar essa verdade. Ele tenta, de alguma maneira... chuva? Beleza, hein? Ele tenta, de alguma maneira, encontrar essa verdade. Essa verdade que é Deus, mas quem é Deus de fato? Ele vai trazendo isso para a sua consciência. Ele vai tentando trazer isso para a sua consciência, tentando encontrar na sua consciência algo que fale para ele quem é Deus. E não tão obstante, o Santo Agostinho vai falar sobre o furto das peras. E por incrível que pareça, nem estava marcado e já caiu nessa página. Olha aí, Santo Agostinho. Não me ajudou na primeira, ajudou na segunda. Que eu não lembrei o poema. Santo Agostinho, ele lembra quando ele tinha mais ou menos, aqui não fala, mas quando ele tinha uns 12 anos, mais ou menos, a família dele era uma família nobre, tá? Uma família nobre, uma família que não precisava que fosse roubada as coisas para sobreviver. Ele tinha tudo de bom e do melhor. Só que ele furta as peras de uma árvore. E olha o que ele fala. Tua lei, Senhor, condena certamente o furto, como também o faz a lei inscrita no coração do homem, que a própria iniquidade não consegue apagar. Só uma pergunta, até que horas a gente tem? São 8h40. 9h15? Beleza, vai dar tempo. Nem mesmo um ladrão tolera ser roubado, ainda que seja rico e o outro cometa furto, obrigado pela miséria. E eu quis roubar e o fiz, não por necessidade, mas por falta de justiça e aversão a ela por excesso de maldade. Roubei de fato coisas que já possuía em abundância e da melhor qualidade, e não para desfrutar do que roubava, mas pelo gosto de roubar, pelo pecado em si. Havia perto da nossa vinha, muito obrigado, irmão. Havia perto da nossa vinha uma pereira, ou seja, né, uma árvore de pera, uma pereira, carregada de frutos nada atraentes, nem pela beleza, nem pelo sabor. Certa noite, depois de prolongados divertimentos pelas praças até altas horas, ou seja, quase um baladeiro, né? Como de costume, fomos, jovens malvados que éramos, sacudir a árvore para lhe roubar os frutos.
Colhemos quantidade considerável, não para nos banquetearmos, se bem que provamos algumas, mas jogamos-los aos porcos, né? Porque estava ruim. Nosso prazer era apenas praticar o que era proibido. Eis o meu coração, Senhor. Aqui ele entra na confissão, a sua consciência apontou para ele. Eis o meu coração, Senhor. O coração que olhaste com misericórdia no fundo do abismo. Que meu coração te diga agora o que procurava então ao praticar o mal sem outro motivo que não a própria malícia. Era asquerosa e eu gostava dela. Gostava de arruinar-me, de me arruinar. Gostava de destruir-me. Amava não o objeto que me arrastava ao nada, mas o aniquilamento de si. Pobre alma embrutecida, que se apartava do teu firme apoio ao se autodestruir, buscando não algo desonesto, mas a própria desonestidade. Olha o que Santo Agostinho fala, cara. Porque o que tem de errado sacudir árvore para cair um fruto? Tem pecado nisso, sim ou não? Sacudir não tem pecado. Mas ele não queria sacudir para tomar o fruto, ele queria roubar o fruto. Não para experimentar, porque não tem pecado pegar o fruto e experimentar. Ele não queria fazer isso, ele queria só roubar, pelo fato de fazer o que era proibido. Percebe o que é consciência? Não tem pecado aqui. Fala, se eu contar essa história aqui, sem a confissão de Santo Agostinho, vocês vão falar, mas o que tem de pecado nisso? Se chegar no padre, eu sacudi a árvore e peguei um fruto. Tá, filho, mas não tem pecado. Tava bom, exatamente, entendeu? Não tem pecado nisso. Mas a consciência de Santo Agostinho apontou para ele. Nisso não tem pecado, mas o pecado era, eu queria roubar, eu queria sentir a adrenalina de roubar. E nisso há o pecado. Você entende? É a mesma coisa de vício e virtude. Eu acho que essa é só por favor. Quando a gente fala nesse sentido, né, de pensar sobre o que nós queremos fazer com aquilo, cabe muito nas perguntas que as pessoas fazem. Isso é pecado? Ou isso não é pecado? Por exemplo, a tatuagem. Sabe? Exato. Tanto a gente debate hoje assim, na igreja e as pessoas não entendem. Né? A gente bate e Perfeito. fala. Tudo vai da nossa intenção. O que você quer fazer com aquilo? E as pessoas não compreendem. Exato. Quando a gente reza no ato penitencial, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, o que a gente reza lá? Por pensamentos, palavras, atos e omissões. Então são as 4 maneiras de pecar. Pensamentos, palavras, atos e omissões. Os dois, o primeiro e o quarto, que é atos, pensamentos e omissões, estão inteiramente ligados à sua consciência. Inteiramente ligado ao seu interior. Ninguém consegue perceber. Eu posso, por exemplo, estar aqui dando uma formação tudo ferrada para vocês. A minha consciência vai dizer isso. Porque está dentro de mim, para vocês está tudo bem, mas a minha consciência vai dizer, porque é no meu pensamento. Entende? E como é que a gente distingue o que é pecado? É a própria consciência. Por exemplo, vou colocar um casal que não tem convivência na igreja, que não tem amigos na igreja e que tem atos sexuais antes do casamento. Eles estão em pecado? Sim, pela lei da igreja, sim. E se eles morrerem nisso? Com pecado mortal, eles vão para o inferno ou não vão para o inferno? Não conhecendo, não sabendo o que é pecado mortal. Isso pega, né? Porque se você for pela lei, sim. Mas existe a misericórdia. Que não tem um conhecimento. Porque o que é o pecado? É a intenção. O que é entender? Entender com I, tá? Não é entender, é entender. Entender é tender para dentro, interior. Então, quando eu entendo o pecado, eu sei o que é pecado ou não. Quando eu faço uma coisa sabendo que é pecado, é a minha intenção que conta. Se eu não tenho intenção, por exemplo, dá um exemplo bobo aqui, né? Você tá jogando futebol, aí sem querer você dá aquela entrada, um carrinho no cara, não era para pegar o cara, pegou sem querer. É falta, continua sendo falta, pela lei é falta. Mas não foi sua intenção pegar o cara, então você não tá na maldade, não é um pecado. Entendeu? Mas agora, diferente, você vai na intenção de dar um carrinho e quebrar o cara no meio. Pronto, aí é pecado. Porque você começou aonde o pecado? No pensamento. Eu vou quebrar o cara no meio. Pum! E aí você comete o pecado. Primeiro no pensamento e depois no ato.
Entendeu? É polêmico essa parte, né? Muito polêmico. Mas estamos aí para ser polêmicos, né? Eu adoro uma polêmica. Até uma vez eu ouvi também, né, sobre a ira. Quando a pessoa, no momento, assim, no mesmo instante, por exemplo, alguém a bateu e ela revida. Só que ela foi um instinto do corpo, a luta ou fuga que a gente Luta ou tem. fuga. Não se consideraria um pecado porque foi uma resposta dela e ela não teve essa intenção de certo. Exato. E é um debate aí também que as pessoas têm, sabe? Eu acho muito. É, exato. É igual, por exemplo, se entra um ladrão na sua casa armado, né? Aí você briga com ele, pega a arma e mata ele. Você tá em pecado? Pela lei. Aqui, ó. Sétimo mandamento. Ah, desculpa. Quinto mandamento, não matarás. Pela lei, sim. Mas a intenção foi? Eu tive a intenção de matar, mas pra quê? Qual foi a verdadeira intenção? Exatamente, defender os seus. Aí não se considera pecado. É igual chegar um cara aqui dando porrada em todo mundo na igreja, desce o cacete no cara. Ponto final. É lógico, né? Mas o padre Matheus estava contando esses dias lá na igreja lá, é que ainda bem que eu não estava no meio, porque o cara começou, acho que era um protestante, assim, não sei, estava bêbado, não sei, começou a gritar na igreja, assim, lá no Santa Edviges, assim, blasfemar os católicos e tudo mais, todo mundo ficou de boa, né, e tudo mais. Rapaz, acho que se fosse eu, ainda bem que eu não tô nesses lugares, Deus me preserva muito. Eu sou calmo, mas até certo ponto. Porque é justiça, cara. É igual, sei lá, é igual o São Tarcísio que morreu, caiu caristia na mão, que não soltou de jeito nenhum. Cara, é pra defender, nós vamos cair pra cima, igual os templários, né? O cavaleiro templário. Porque tá denegrindo uma coisa que é um valor inegociável pra mim. É igual quando alguém quer defender o aborto, Quer defender? Beleza, não tem problema, mas só não tenta me convencer. Porque se tentar me convencer, eu vou vomitar em você artigos e tudo mais, da onde começa a vida humana. Pô, entendeu? Fica com a sua opinião. Mas se você tentar ultrapassar o limite, nós vamos cair na porrada. Talvez não fisicamente. Se precisar também, mas entendeu? É isso. Cara, alguém tenta entrar na igreja, começa a quebrar a igreja, o que você vai fazer? Vai ficar, tadinho, né? Dá um tapa na face, dá outra face, deixa ele quebrar. Rapaz, já viu um vídeo que o pessoal entra no. O cara entra pra roubar numa academia de jiu-jitsu, na academia, alguma coisa assim. E os caras vão descer a linha no cara. É muito bom, falei, bem feito. Eu acho que eu tenho. Eu vi que os caras começam. A cadeira, eu vi isso aí. É isso, entendeu? Cara, entrou pra bagunçar, nós vamos dar porrada no cara. É basicamente isso. E é pecado isso, gente? Não, que a sua, assim, uma frase que quero que vocês gravem é que o travesseiro seja a sua própria consciência. Quando você for deitar, pergunta o que você fez no dia, né? Olha, eu briguei lá, mas eu briguei justo? Briguei justo. Foi justo isso aqui. Então tá tudo certo. O São João da Cruz vai dizer que pro justo não há justificativa. Pro justo não há justificativa. Se alguém tenta justificar os seus atos, é um covarde. São pessoas covardes. Tanto em confissão, tanta gente que o padre fala isso, né, nas missas. O pessoal vai confessar, o pessoal tenta justificar o pecado. Filho de Deus, você vai confessar? Eu fiz isso por tantas vezes, eu sou pecador. Ponto. Eu fiz isso por causa da minha mãe, que é... Não, você fez isso porque é seu livre-arbítrio, filho. Assuma a responsabilidade, filho de Deus. Igual São Padre Pio, tem que dar uma porrada, um tapa na cara dos penitentes para ver se acorda, entendeu? Então, assim, é a sua consciência, que seja justo o que você está fazendo. Não que você tenta passar um pano, fiz isso aqui por causa disso aqui. Não, era lá, né? Eu fiz isso porque eu sou livre e realmente quis fazer isso. Entendeu? Beleza? Bom, aí, poxa, a Isa saiu na melhor hora. Eu vou fazer um exercício com vocês. Sobre o exame de consciência, que é um exercício que Santo Agostinho faz com o seu filho Adeodato, no De Magistro. Alguém já leu esse livro, De Magistro? Que significa do mestre. O Santo Agostinho, ele faz uma espécie de método maiêutico, o método de Sócrates. Ele começa a perguntar os porquês para Adeodato. E eu vou fazer a mesma coisa com vocês, tá? E talvez vocês estranhem um pouquinho. Mas, por exemplo, quando eu falo, a gente tem dois tipos de voz, certo? Alguém já se pegou conversando com si mesmo? Fala assim, nossa, se eu fizesse aquilo lá, interiormente, né? Todo mundo. Não é anormal não, tá? Vocês são normais, tá?
beleza? Não tem nenhuma patologia, não tem uma doença, não. Vocês são normais, eu também faço isso mesmo, conversar com nós mesmos. Poxa vida, se eu fosse lá, né? Acho que seria bom, né? A gente conversa com a gente mesmo, né? Então a gente tem a voz interior, que talvez seja a voz da consciência. E a gente tem essa voz exterior, essa voz que fala abertamente e tudo mais que eu estou falando com vocês. Quando a gente fala de forma exterior, vocês concordam comigo que a gente está tentando educar ou instruir? Ou tem mais algum ponto que a gente quer fazer que não se encaixa nesses dois pontos? Tem alguma coisa? Pode falar, tá? Vamos lá, é um exercício. Quando a gente fala exterior, a gente está querendo educar e instruir. Tem alguma coisa que foge disso? Tem? Pode falar, não fica com vergonha não. Diga aí, diga aí. Acho que é mais coisa que a gente usa a voz para falar, né? É a mesma coisa que cantar, mas às vezes a gente está educando isso. A gente está cantando, a gente está instruindo. Entendeu? A gente está contando uma história. Sempre vai cair nos dois blocos, educar ou instruir. É os dois blocos maiores, digamos assim. Tá? Beleza? Então, até aí tudo bem. Só que quando a gente fala, a gente está tentando educar e instruir. Como e por que a gente fala alto com Deus? Que a gente reza alto? Por que a gente faz isso se a gente está tentando educar ou instruir Deus? Agora pegou, hein? Agora pegou na veia. E aí? Por que a gente faz isso? Eu estou falando a gente porque eu também faço. Se a gente está tentando educar e instruir Deus, que sabe de todas as coisas? Estranho, né? E aí? Qual seria a melhor forma de falar com Deus, então? Interiormente. Meditação. Vocês viram, acho que ontem, né? Ontem, né? A meditação. A voz interior. Lembra que a gente tem dois tipos de vozes, interior e exterior. Se na exterior a gente está tentando educar e instruir, para falar com Deus é a nossa voz interior. É a voz do silêncio, digamos assim. Porque a voz do silêncio, você não consegue encapar uma pessoa. Você não consegue falar assim, ó, eu acho isso aqui, eu acho que é isso aqui. Não, eu não acho que é bem assim. Não, é de fato. Tipo assim, sei lá, vamos falar que tá frio, né? Pô, eu tô com frio. Você pode falar, eu tô com frio. Mas na sua voz interior você não consegue mentir, falar, não, eu tô com frio. Você não consegue fazer isso. Percebeu? Você não consegue contar uma mentira para si mesmo? Não dá. Não dá para contar uma mentira para si mesmo. Porque você é aquilo de fato. É essa voz que é que a gente tem que falar com Deus. No silêncio. Que é a voz mais importante. Não está errado você pedir e tudo mais. Jesus nos fala isso nas Sagradas Escrituras. Pedi e recebereis, batei a porta e abrirá. Pede. Não está errado isso. Mas a melhor maneira de falar com Deus é através da sua voz interior, que a gente pode chamar de voz da consciência, que vem através do exame de consciência. Entendeu? Deu para entender? Esse ponto faz sentido para vocês? Faz? Lógico, eu resumi um diálogo de Santo Agostinho com seu filho Adeodato. É gigante o diálogo deles, né? São dois filósofos gigantes. Mas você percebe que é essa voz interior que vai dizer se você está errado ou está certo. Só que se você vai abafando essa voz, vai abafando, não vai fazendo exame de consciência, vai ficando o ventilador, o barulho, né? Vai ficando barulho, você vai acostumando com aquilo. Entendeu? Me acostumei com o barulho, me acostumei com o pecado. Então, para mim, não é errado. E, na verdade, você precisa, desligar um pouquinho. Olha, isso aqui tá errado. É igual fazer como o Paulo mesmo, o Saulo, né? Que caiu do cavalo. Tem que cair do cavalo mesmo. Falar, olha, isso aqui tá um pouquinho errado. Deu para entender? Beleza? Então, essa voz interior, essa voz da consciência. Um parêntese. Tudo que é muito importante foi sempre feito no silêncio. Infelizmente,
Eu não estou falando mal da missa nova, não, tá? Não, eu não sou o raditrade, acredito no Papa, tá tudo certo. Só que, infelizmente, na missa nova, que o padre celebra de frente para o povo, o padre precisa falar alto as palavras. Deixa eu me lembrar das palavras. Por isso nós os pedimos, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que sejam consagradas, depende da oração eucarística, né? Mas é quando o padre move as mãos e ali já não tem mais pão e vinho, é corpo e sangue. Ali naquele momento, quando o coroinha vai, né? Prum, já era. Ali é corpo e sangue, entendeu? Então o padre fala isso em voz alta. Em outros ritos, no rito ortodoxo ou do Oriente, eles fecham a cortina. Eles fecham a cortina no momento da consagração e é feito em silêncio, é sussurrado. Por quê? É sussurrado por quê? Porque alguém precisa ser testemunho que foi feito certo. Entendeu? Na missa tridentina, alguém já teve a experiência de ir na missa tridentina? Já? Na missa tridentina, você não ouve o padre falando, enviai o vosso Espírito. Você não escuta, porque o padre sussurra. Ele sussurra só para o cerimoniário escutar, que o padre está proferindo as palavras. Vocês sabiam que se o padre não proferir uma palavra do que está no missal, o sacrifício não é aceito? Se o padre não é que errar uma palavra, se ele omitir uma palavra daquilo ali, está errado. Por isso que o padre tem que falar palavra por palavra. Então alguém tem que ser testemunha que ele está falando palavra por palavra, que é o cerimoniário. O padre de costa, né, ele está versus Deus, né, tá de frente para Deus e de costa para o povo, consequentemente. O padre manda, ele reza, enviai o vosso Espírito de forma silenciosa. Silenciosa. Tudo, tanto é que, por exemplo, quando Jesus nasceu, existe um cântico chamado, que no português a gente colocou Noite Feliz, né? O brasileiro, né? Tinha que ser o brasileiro, mas em inglês é Silent Night. Meu inglês tá feroz, né? I have to play futebol, é igual o Joel Santana. Mas no português, no tradução ao pé da letra, é Noite Silenciosa. Porque não havia barulho naquela noite, quando Jesus nasceu. Tudo foi feito no silêncio. A beata Ana Catarina Emeriti, ou Emeriti, eu não sei como é que se pronuncia, ela vai falar que são visões místicas da paixão e morte de Jesus Cristo. E ela fala que quando Jesus nasceu, Nossa Senhora levitava. A noite era silenciosa, a estrela brilhava onde Jesus nasceu. Numa noite silenciosa. Então, tudo que é mais importante é feito no silêncio. Tanto é que para um casal, por exemplo, de casados, matrimônio, onde é feita a relação sexual? Dentro de um quarto, numa cama, porque aquilo é sagrado. Aquilo é sagrado. No rito judaico, o quarto é vendado com cortinas, semelhante ao Santo dos Santos, onde ficava a Arca de Noé. A Arca de Noé não. A Arca de Noé é muito grande. Onde ficava a Arca da Aliança, né? Que hoje é o Santíssimo Sacramento. Mas era colocada uma cortina e só o sacerdote poderia entrar dentro. No rito judaico, só o casal pode entrar no quarto, porque é um lugar muito sagrado. É de onde saem todas as vidas e todas as vocações. Feito no silêncio privado. Todas as coisas que são importantes são feitas no silêncio. Inclusive o exame de consciência. Você nunca vai fazer o exame de consciência assim, ó, pequei, deixa eu ver se eu pequei, começar a falar em voz alta, né? Você nunca vai fazer isso, porque é no silêncio. Só que quando você é desviado desse silêncio, você vive no mundo de um barulho, até no meio da igreja. Barulho, até música, tal. Você esquece que você tem que silenciar para você escutar a voz da consciência, que na verdade é a voz de Deus, que é a voz que mais interessa. Por quê? Vocês lembram do exercício, né? Nós temos duas vozes, a interior e a exterior, certo? Na nossa voz interior, nós falamos de nós para nós. Se a gente fala de nós para nós, então tem duas vozes. Duas pessoas. Se a gente fala de nós para nós, tem duas pessoas. Uma dialogando com outra. Mas quem que é a outra pessoa? Senão o próprio Deus que reside em nós. O Deus que Santo Agostinho enxergou dentro dele, a Santíssima Trindade que mora em nós pelo batismo que nos foi dado. Quando você fala sozinho, você está falando diretamente com Deus, com a sua consciência. Por isso é tão importante o exame de consciência.
Por isso que o homem que não faz exame de consciência, ele fica perdido no meio do seu mundo, no meio das suas paixões. Entende? Então, só para avançar, e como fazer um bom exame de consciência? Eu não tenho um método, né? Mas o melhor método é olhar para os 10 mandamentos. Eu não vou falar todos aqui, porque vocês sabem os 10 mandamentos. Mas assim, procura os 10 mandamentos, você consegue pesquisar no Google lá, você consegue ver os 10 mandamentos. Olha lá, não matarás. O que é matar? Você pode matar no corpo como na alma uma pessoa. Eu matei, difamei aquela pessoa, então eu matei ela de alguma maneira. Entendeu? A sua consciência vai falar disso. Entende? Então, o melhor exame de consciência é em cima dos 10 mandamentos. É lógico, o exame de consciência da noite talvez não dê tempo de fazer os 10 mandamentos completos. Mas em uma hora ou outra você tem que fazer. Talvez faz 5 mandamentos no meio-dia e 5, entendeu? Alguma coisa você tem que fazer. Tá? Tem um exame de consciência breve que a gente faz em casa lá, quando a gente está muito corrido, né? Às vezes a Maria Tereza não quer dormir e tal, a gente tem que fazer correndo, porque a gente tem que dar atenção para ela. Que fala assim, que divide em 3 partes, né? Seus deveres para com Deus, seus deveres para com o próximo e seus deveres para com si mesmo. As 3 formas de pecado. Entendeu? E aí você fala, você coloca lá o que eu fiz para com Deus, o que eu fiz para com o próximo, o que eu fiz para comigo mesmo. Pronto, você chegou no exame de consciência. Breve, mas chegou. Entendeu? Beleza? Bom, lembram do catecismo? Nós vamos finalizar agora, né? Começamos com o catecismo, vamos fechar com o catecismo. Lembra do que eu disse? Vocês lembram? Vamos ver se a memória está fresca. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1773 ou 74, não me recordo que eu não anotei. Do próprio vigário de Cristo. Entendeu? A consciência humana é maior que o vigário de Cristo. Que a gente está falando do Papa. Tanto é que o dogma da Assunção de Nossa Senhora, você sabe como é que foi feita? Não. Eu vou contar brevemente, porque a história toda assim não dá para contar. Mas foi através de uma criança, um garoto, que ele queria muito ir, ele mandava cartas para o Papa, ele queria muito ir para Roma e tudo mais, falar com o Papa. E aí o Papa leu essa carta, eu não sei se ele leu essa carta ou chegou a falar com o menino, depois vocês pesquisem. Mas através disso que o Papa teve a consciência de que a Assunção é um dogma, é uma verdade de fé infalível. E aí o Papa proclama o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Entende? Porque ficava nesse termo, né? Tipo, Nossa Senhora morreu ou não morreu? Teologicamente falando, ficava nesse embate. Mas a consciência humana é maior que o Papa. O menino teve essa consciência humana falando diretamente com Deus. Por isso que é maior que o vigário de Cristo. Entendeu? Louco, né? Maluco? Muito louco. E aí, o que o Catecismo da Igreja Católica vai falar no parágrafo 1776, que eu adoro essa passagem, esse ponto do Catecismo. Assim, eu até choro quando eu leio. Vamos ver se dessa vez eu não choro, porque agora está gravando, agora tem que ser homem. Vamos lá. No mais profundo da consciência, o homem descobre uma lei que não deu a si mesmo, mas a qual deve obedecer e cuja voz ressoa, quando necessário, aos ouvidos do seu coração, chamando-o sempre a amar e a fazer o bem e evitar o mal. De fato, o homem tem no coração uma lei escrita pelo próprio Deus. Isso aqui é o mais bonito de todos, cara. Ser católico é muito bonito. A consciência é o núcleo mais secreto e o sacrário do homem, no qual ele se encontra a sós com Deus, cuja voz ressoa na intimidade do seu ser. A consciência é o núcleo mais secreto do homem. É o seu núcleo mais secreto. Onde você se encontra a sós com Deus. Lembra das 2 vozes? Você falando de você mesmo? Agora entendeu com quem que você fala na sua consciência? É com Deus. Por isso que é maior que o Papa. Exatamente. Entendeu? Porque muita gente fala assim, eu não escuto a voz de Deus. Eu não escuto a voz de Deus. É que você não escuta a sua própria consciência, ora.
Basta você escutar a sua própria consciência para você escutar a voz de Deus. Quando você fala consigo mesmo, você está falando com Deus. Tem um poeta, se eu não me engano é Ortega y Garcia, que ele é um poeta espanhol, né? Que ele fala assim: quem habla solo espera hablar a Deus um dia. Ou seja, quem fala sozinho espera falar com Deus um dia. Se nós falamos com a nossa própria consciência, nós esperamos falar com Deus, porque nós já estamos falando com o próprio Deus, na intimidade do seu ser. É isso que Santo Agostinho consegue identificar nas confissões. Quando ele se converte, eu te procurava do lado de fora e tu estavas dentro. A conversa que eu tinha comigo mesmo não era só comigo, era com vós. Porque o Santo Agostinho de Hipona vai dizer que Deus é mais íntimo que o meu íntimo. Deus é mais íntimo que o meu íntimo. Você acha que você se conhece? Deus te conhece muito mais. Tanto é que quando a gente chegar no céu, e eu preguei sobre isso aqui no Gidos uma vez, quando a gente chegar no céu, nós teremos a caridade. E caridade para mim é um virar do avesso. Nós nos conheceremos como realmente nós somos, como Deus nos conhece. E aí não tem nada a esconder. É como se você virasse uma camiseta, ela estivesse do avesso e você virasse ela da maneira correta. Agora você consegue enxergar todo o desenho que tem na camisa. Isso que vai acontecer quando a gente chegar no céu. O Papa Bento XVI até fala que a nossa vida é um eterno preparar do caminho para um único encontro, o único verdadeiro encontro mais importante de todos, o encontro com Cristo, o nosso julgador, o nosso juiz. É para lá que estamos caminhando. E a nossa consciência já tem um encontro com Ele. Tanto é que foi esse encontro que Santa Catarina de Sena teve, por exemplo. Quando fala assim, Papa, seja homem, vai morrer em Roma. Lembra que eu falei no começo? Papa, seja homem, vai morrer em Roma. Da onde que ela tirou isso? Santa Dulce dos pobres, cuspiu na mão, agora dá para ele. Isso aqui é para mim. Da onde que você tira isso? É louco? Maluco? Da onde que um ser pobre, miserável, tira que ele precisa ir para Roma falar para o Papa para ter uma ordem dos franciscanos? Quem é que tira da cabeça que o Papa, sendo grande do jeito que ele é, vai escutar um pobre miserável, que é São Francisco de Assis? A consciência do São Francisco. Porque a consciência é o núcleo secreto, o sacrário do homem, onde a voz de Deus ressoa na intimidade do seu ser. Gravem bem isso na cabeça de vocês. Deus mora em nós. Isso é sensacional, é lindo de se ver, é lindo. Porque quando nós desviamos o nosso pensamento, erramos em pecado, a gente sempre sabe o caminho de volta. É só tentar parar com o barulho. Fazer esse exame de consciência diariamente, por isso da importância do exame de consciência, para a gente enxergar o próprio Deus, que ressoa na intimidade do nosso ser, na nossa própria consciência. Entende? Beleza? Certo, gente? Bom, e como eu falei para vocês, os textos de apoio aqui, depois eu posso passar para vocês, tá? Sem problema algum. Mas eu queria saber de vocês, e aqui eu encerro, tá? Se vocês têm alguma pergunta, tá? Podem perguntar aí, não sei se a gente tem um tempinho ainda, né? Deve ter uns 10 minutinhos. E aí, vocês têm? Por favor, perguntem, não fiquem com receio. Pergunta. Não é mais uma pergunta, mas tem um livro que eu estou lendo atualmente, é esse aqui, A Virtude da Ordem. Opa, excelente, eu conheço. Eu li esses dias, inclusive, de novo. Tá fresco. Teve uma parte que foi justamente o que você falou, que... Mas é aquela parte do catecismo mesmo, que Deus reside em nós, e eu não tinha entendido na hora, porque eu estava no trabalho, na hora de almoço, mas agora com você falando e explicando, caiu a ficha. Legal. Caramba. Realmente eu achava que estava conversando com o anjo da guarda, mas... Um detalhe. Um detalhe. Quem anunciou a Nossa Senhora? Na verdade, foi Deus pelo anjo. Então você também está conversando com o seu anjo da guarda, mas a criatura é de Deus. Sempre vai ser a voz de Deus. Entendeu? Por favor, continue. Entendeu? Continue. Foi muito interessante. Eu gosto muito de informações, enfim, em geral. Por mais que seja complexa ou alguma coisa, sempre fica alguma coisa na minha cabeça e lá na frente, ou seja pesquisando ou alguma coisa, vira aquela chavinha. Nossa, ontem mesmo,
Legal. Você falou de alguma coisa, ou então um outro formador falou disso, enfim, eu gosto de aprender. Bacana. Esse Continue, pensamento, continue. E na virtude da ordem tem, ele coloca como os dedos, né? Qual que é o dedo maior aqui, né? É esse dedo aqui, ó. Eu não consigo. Não dá. Vamos ver se nesse dá. Aí, é esse dedo aqui que é o maior, né? Então esse dedo é Deus. É suas obrigações com Deus. É primeiramente Deus. Deus está acima da sua família. Uma vez eu escutei, só um parêntese, e aqui é polêmico mesmo, eu gosto de ser polêmico. Uma vez eu escutei um pregador, é o Moisés Rocha, então não vou falar o nome, porque ficar escondendo o nome, né? Eu não sou famoso mesmo, então é bom por causa disso, né? Não é famoso e tudo mais. Mas, não fala isso não, Cacau, eu não quero ser famoso não, que é pior o negócio. Mas o Moisés Rocha, uma vez, ele falou numa pregação, que a mulher dele precisava, tipo, trocar o chuveiro, trocar não sei o quê, e ela estava reclamando que ela não tinha um homem em casa, porque ele era missionário, né? Então ele ia pregar em vários lugares. E ele falou assim, nossa, realmente você não tem um homem em casa. Eu prego muito, faço muita vontade de Deus e prego muito para fora. E peraí, se até o diácono com uma batina, a estola é no ombro esquerdo, porque o ombro direito é da família, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Qual que é a hierarquia aqui? Tá, ele tá sendo missionário. Beleza, mas será que é a vontade de Deus? No Alma de Todo Apostolado vai dizer exatamente isso. Que até o demônio coloca missões que não são de Deus para te afastar de Deus. Te afastar aquilo que te leva a Deus, que é a tua família. Entendeu? Aí na hora eu saquei e falei, cara, não é possível. Eu falo isso com a Giovana até hoje. Se um dia aparecer muitas missões para nós e nós estivermos faltando em casa, você na casa, eu em casa, eu com você, você comigo, tem alguma coisa errada. Alguma coisa não é de Deus. Porque Deus, ele nunca vai mexer na estrutura familiar. Porque é da família que sai todas as vocações. Entendeu? E aí você fala, aí a gente usa desculpa, né? Eu sou pregador, missionário, faço isso na igreja, tudo. Vocês são jovens, continue, tá? Vocês não param em casa mesmo, é normal. Eu, quando eu era jovem, também não parava em casa. Hoje eu preciso parar em casa. Minha esposa tá lá, minha filha também. Mas quando eu era jovem, eu não parava em casa. Mas eu tenho uma primeira missão. Tanto é que quando o Guilherme me convidou, eu falei pra Giovana, e aí? Eu vou direto do trabalho. Não, vai lá, tranquilo. Como um acordo. Se ela falasse, preciso de você aqui em casa, preciso limpar um fogão, preciso lavar uma louça, preciso estender uma roupa. Irmão, não dá, desculpa, fica pra próxima. Porque a hierarquia tá aqui, Deus. E mesmo sendo missão de Deus, mas Deus me chama primeiro aonde? No meu núcleo familiar. Entende? Então é interessante. Esse livro da Virtude da Ordem é muito interessante. Essa versão eu nunca tinha visto, versão de bolso, né? Que legal. Mais prático, né? Boa, boa. Legal. Leiam a Virtude da Ordem, que é um livro excelente, assim, um livro que nos abre a consciência. Patamar alto, gente grande. E aí, gente, perguntas? Muito interessante essa questão dele. Eu nunca tinha parado para refletir sobre a voz interior. Né? E quantas vezes eu já me questionei no sentido de, por exemplo, eu sentia que quando eu ia rezar, eu sempre me planejo para rezar. E quando eu falava, faz para Deus. Aí eu não estava falando no caso. Já estava falando, exatamente. E eu falava, eu conseguia me expressar melhor interiormente do que falando. Porque é a verdade, né? E aí eu não sabia como colocar em palavras, né? Às vezes a gente até tenta enfeitar, mas lá dentro a gente não fala enfeitar. Não fala enfeitado. E isso foi muito bom, porque às vezes a gente sente que não fala com Deus se a gente não colocar em som, né? Em alto e bom som, mas na verdade não. Então, O Imitação de Cristo fala disso, né? Que o homem interior, ele não precisa reservar um tempo para rezar. O homem interior, ele fala com Deus a todo instante. Tipo assim, tipo assim, você tá trabalhando, aí você fala, olha, Senhor, o que é melhor fazer isso aqui ou isso aqui agora? Senhor, tive uma ideia. O que o Senhor acha? Conversa com ele. Ele tá mais próximo do que você imagina. Interiormente falando. Entendeu? É isso, não precisa esperar, vou reservar 15 minutos para eu rezar. Não, a sua oração é a todo momento. Quem conversa com Deus, conversa a todo tempo. A não ser que você está preocupado muito com o exterior. Aí você vai lá no Bom Sucesso, dá a volta no Bom Sucesso para ver o Santíssimo. Não que está errado, tá? Não está errado. Mas você vai esperar ver o Santíssimo, que na verdade Deus mora em você.
Entendeu? O Santíssimo é muito mais importante, obviamente, é o corpo e sangue de Nosso Senhor. Mas ele mora em você. A todo instante você pode falar com Deus. A todo momento. É louco de pensar nisso, né? Essas duas vozes do interior. Chique. Beleza? Pergunta, gente. Pode perguntar. Eu tô com tempo aí. Eu já negociei lá na casa lá. Falei que ia chegar meia-noite. Tá tudo certo. Mentira. Daqui a pouco o Padre Messias bate. Ô, bora, filho. Ô, beleza, hein? Porque é lotado, porque é janeiro, né? Geralmente não tem confissão. E ele pega depois da missa, geralmente. Legal. E aí? Falando de confessar, é verdade. Faz tempo que eu não confessei, no final do ano passado. Ano passado só, hein? Faz tempo que eu não me confesso, hein? Ó, tá na hora de confessar. Eu sou padre, eu falava que era semanal, né? Então, tá... Uma vez eu fui confessar, detalhe, eu fui confessar e foi semanal, tipo assim, fazem 7 dias da minha última confissão. Sabe o que o padre falou pra mim? E me arrebentou mesmo, foi legal. Ele falou assim, você tá confessando igual São Padre Pio. Então você tem que fazer as mesmas penitências que o santo, né? Foi tipo assim, toma vergonha dessa cara, né? Eu vou começar 7 dias. Me ajuda aí. Mas detalhe, só um parênteses. Bom, pergunta, gente. Dúvidas, por favor. Tem duas aí, sim. Só de pergunta. Pergunta é legal. Eu tinha dúvida. Sempre na homilia a igreja desligava o ventilador. Eu pensava, mas por que tá quente? Por que tá desligando o ventilador? Daí depois você matou a dúvida que eu tinha. Desligava pra gente prestar atenção na Atenção. se concentrar. Como fala? Desligar, entendeu? Focar só naquilo. Exato. Porque a igreja também coloca. É uma cultura, isso não é uma regra, mas é uma cultura. Na Semana Santa, a gente. Na Quaresma, na verdade, a gente coloca panos roxos nas imagens. Pra quê? Pra gente focar só para um lugar único, que é a cruz de Cristo. É lá que interessa. As outras coisas, as devoções, elas silenciam, que todas apontam para um lugar só, pro altar. Entendeu? E aí? Essa aqui é um pouco mais. Não seria sombria, assim. E quando a gente tem discussões mentais, não sei se é com nós mesmos, nós falamos com nós mesmos, ou nós falamos uma coisa, Deus fala uma outra coisa, mas a gente não quer escutar aquilo, enfim, acaba brigando consigo mesmo. Por exemplo, eu penso, esse pano é vermelho. Aí vem alguma voz assim, não, esse pano é vermelho, mas ele é feio. Não, ele não é feio. Sim, ele é feio. Um embate. Um embate, exatamente. Dentro da sua cabeça, o que seria isso? O São João da Cruz vai dizer que para uma alma em estado de graça, tudo é voz de Deus. Uma alma em estado de graça, tudo é voz de Deus. Acho que já respondeu a tua pergunta, mas eu vou explicar, tá? Mas quando a gente está em estado de graça, tudo é voz de Deus. Então a voz da consciência é a voz de Deus. Se você está discutindo por alguma coisa, tem alguma coisa ali que você precisa entender. Por quê? É o método maêutico. Não é o questionamento? Vai questionando, questionando, questionando até encontrar a verdade? Deus está te propondo isso. Você está falando uma coisa e Deus está falando uma coisa, e vocês estão, digamos assim, brigando entre si, dentro do seu interior, para você chegar na verdade. Só que para chegar na verdade exige esforço, entendeu? E se você está em estado de graça, fica mais fácil, entendeu? Por quê? Quando você não está em estado de graça, a Bíblia fala que o pecado é um muro que você coloca entre você e Deus. É que é de forma imaterial, então, já viu aqueles autotunes na voz? É uma distorção na voz. É como se você estivesse escutando a voz de Deus com autotune. Entendeu? Tem uma distorção ali, que é do pecado. Fica mais difícil de entender. Por isso que é embate. Quando você é uma Teresa de Ávila, por exemplo, né? Sétima morada, quando você é um Padre Pio, um Francisco de Assis, você está muito próximo de Deus. É muito fácil de escutar. Na verdade, você é o próprio Deus, praticamente. O próprio Cristo. Porque você é um com Ele. Não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, diria São Paulo. Você não vive mais para si mesmo, você vive com Cristo. Pronto aí, você não precisa ficar fazendo esforço para escutar a voz de Deus. A voz de Deus é a sua voz. Aí quando você fala, você traz Deus para as pessoas. Isso aqui é magnânimo. Deu para entender? Sim. Magnânimo é uma palavra que eu gosto muito. E quando acaba gerando um caos mental e você fica paralisado, tremendo de alguma coisa,
aí já é uma reação neurofisiológica ou psicofisiológica, psicofísico, né? Aí já é minha área, né? Aí você falou com o psicólogo, tá? Porque é um choque que você tem, né? É um choque que você tem com o seu emocional que acarreta para o fisiológico. Por exemplo, quem tem crise de ansiedade, às vezes coça a mão, dá dor de barriga, dá umas dor meio esquisita, porque começou no emocional e acarretou para o corpo. Porque o corpo tá ligado com o emocional e o emocional com o corpo. Entendeu? Aí já é mais psicológico, digamos assim, do que espiritual. Entendeu? Respondeu? É um pouco difícil de destrinchar. Por exemplo, como é que você define se é como é que fala quando a pessoa está com um capeta no corpo? Possessão, né? Como é que você define capeta no corpo? É sacanagem, né? Ô, louco, bicho. Mas como é que você define que uma pessoa está com possessão ou ela está com um delírio psiquiátrico? Como é que você define? Muito difícil, cara. Mas tem um ponto. Joga água benta. Se queimar, é o capeta. Se não queimar, traz pro psiquiatra, pro psicólogo que resolve. É do jeito... Peraí.